Olá, meus queridos, espero que estejam bem. Tudo na paz, vamos estar fazendo a correçãozinha da questão 3, tá certo? Então se inscreva, deixa o like e bora pro vídeo. A questão 3 está pedindo para a gente encontrar o bendito do x, tá certo? O bendito do x, lembrando, número com letra antes da igualdade e termo independente depois da igualdade, tá certo? Então, vamos lá. Toda vida a gente analisa o antes para depois analisar o depois, tá certo? E quando a gente vai pro outro lado, a gente primeiro analisa quem já está do outro lado, para a gente ir sim pro antes da igualdade. Professor, não entendi, foi nada. Então bora lá que vai dar certo. Nós temos aqui na letra A 3x menos 100 igual a 2x mais 50, tá certo? Então a primeira coisa que você vai identificar é os números com letra. Então vamos analisar antes, que nós vamos começar pelo antes da igualdade, que nós vamos colocar todos os números com letra antes da igualdade, tá certo? Então logo de cara aqui eu tenho 3x, tá beleza? Então ó, se ele já está antes da igualdade, eu repito 3x. Tem mais algum antes da igualdade? Não. Agora eu vou analisar o depois da igualdade. Quem é que eu tenho com letra depois da igualdade? Eu tenho 2x. Qual é o sinal dele? É mais, tá certo? Lembra, quando o número passa para o outro lado, ele passa com a operação inversa. Então se ele está positivo, vai passar negativo. Então vai ficar como menos 2x. Tem mais algum número com letra? Não. Então, ó, coloca igual. Agora nós vamos analisar o outro lado. Então, se nós vamos analisar o outro lado, a gente tem que ver quem já está lá de termo independente, que no caso seria quem? Seria o mais 50, tá certo? Se ele já está lá, então eu só repito. Então, ó, 50. Tem mais algum do outro lado? Não. Se não tem, agora eu vou analisar quem é que nós temos de termo independente antes da igualdade. Então, quem é? Nós temos o menos 100, ele está negativo. Então, ele vai passar para o outro lado da igualdade. Se ele estava negativo, vai ficar positivo. Então, ele vai passar como mais 150. Professor, e agora? Colocamos o número com letra do lado, termo independente do outro. Agora é só ser feliz e correr para o abraço, tá certo? Então, ó, 3x menos 2x é igual a x. Lembra do esqueminha, 3 bombom menos 2 bombom, você vai ter um bombom, ou seja, um x. Igual, perdão que o tio se empolgou, botou logo para a resposta. Igual, tá certo? 50 mais 100, 150. Bem rapidinho, tá certo? Letra B do mesmo jeito, número com letra antes da igualdade e sem letra depois da igualdade. Então quem é que nós temos antes da igualdade com letra? Nós temos o 30x. Então se ele já está antes, ele permanece, tá certo? Então 30x. Tem mais algum antes da igualdade com letra? Não, tá certo? Agora nós vamos observar o depois da igualdade. Quem é que nós temos com letra? Nós temos o 10x. Tá certo? Qual é o sinal dele? É positivo. Se ele está positivo, ele vai passar para o outro lado, negativo. Então ele vem para antes da igualdade, negativo. Tem mais algum número com letra? Não. Tá certo? Então coloca o sinal de igual. Então já resolvemos metade da questão. Tá certo? Agora nós vamos analisar os termos independentes. Como vai ficar do outro lado, eu tenho que analisar quem já está do outro lado. Que no caso é quem? É o 1000. Tá certo? O mais 1000. Então só faço repeti-lo, mais 1000. Tá certo? Tem mais algum termo independente depois da igualdade? Não. Agora vamos observar o antes. Tá certo? Antes da igualdade nós temos o mais 500. Como ele está positivo e vai passar para o outro lado, ele vai ficar negativo. Então menos 500. Tá certo? 30x menos 10x, 20x. Igual 1000 menos 500, 500. Isola o x, tá certo? Deixa o bichinho solitário. Quem é que já está do outro lado? É o 500, tá certo? O 20, que está com x multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo, tá certo? Dividindo. E aqui entra aquele negócio que facilita a nossa vida, cortar o zero. Lembrando, se eu corto um em cima, eu corto um embaixo. Então, ó, cortei um zero do 500, cortei um zero do 20. Então, ficou 50 dividido para 2. E 50 dividido para 2 é 25. Tá certo? Então, meus queridos, o vídeo foi esse. Eu tenho um vídeo aula aqui no canal tratando só de equação do primeiro grau, tá certo? Então, qualquer dúvida pode comentar e vai dar certo. Cheiro no coração e até o próximo vídeo. Valeu!